do Bolsonaro? Acho top. Vamos lá. Top. Topzera. Eu acho que Topzera porque ou ele não? O Bolsonaro, acho que primeiro ele é um criminoso, ele é um bandido. Eu não tenho o Bolsonaro não como... fala assim, Calma, deixa eu falar. Deixa ele terminar. Deixa eu explicar. Eu não tenho o Bolsonaro empolgou. apenas como um concorrente. O Bolsonaro é um cara que cometeu crime, né, de racismo, de apologia ao estupro, de apologia à tortura, né, e deve ser julgado por isso. Fomenta a intolerância e fomenta o ódio no país. Agora, o que mais me impressiona é que o Bolsonaro, a gente falava agora há pouco da desilusão, da descrença das pessoas na política, e que é daí que o Bolsonaro consegue crescer, né, e gerar uma onda. O que mais me impressiona é como um cara que está há 27 anos como deputado, um cara que recebeu auxílio moradia tendo casa, que enriqueceu na política com mordomias de todo tipo, comprou 5 imóveis em 27 anos e aprovou 2 projetos. É um caso raro na história mundial. Mas o Lula de um também, deputado, né? de um deputado Só que não tá no nome dele. que comprou, ganhou mais imóvel do que projeto aprovado. O Bolsonaro representa o que tem de mais velho na política brasileira e tenta se apresentar como uma farsa, como novidade. Não é novidade. O Bolsonaro agora apresenta um projeto... Mas você não acha que é novidade? Novidade? Um cara que tá há 27 anos? Não, eu sei. Olha eu a sei. novidade. Não, o que eu digo é o seguinte, do enfrentamento, do cara usar a mesma linguagem da canhota, daquela canhota que vai lá, não sei o quê, dos MST e não sei o quê, ele vem com uma outra... Eu digo a linguagem, eu tô Ele tentando... fala que não vai ter corrupção, que não vai ter acordo Chega, com o Centrão. chega de acordo, chega desse papinho e não sei o quê. Ele dizer que não vai ter acordo e que vai mudar tudo é a mesma coisa do Alckmin dizer que vai ter merenda em toda escola. É a mesma coisa que o Meirelles dizer que é bancário e não banqueiro. Gente, o cara representa esse sistema político, né? É uma farsa isso é uma enganação. E agora as pessoas têm que acordar. Nós estamos a 9 dias da eleição. Eu vejo muita gente achando que Bolsonaro é a salvação, e eu quero dialogar aqui com os eleitores. Eu acho o Bolsonaro um atraso, um fascista, mas eu respeito as pessoas que estão desiludidas e que às vezes vão nessa onda o eleitor, por estarem desiludidos. Claro, respeito o eleitor. O cara que vai dizer, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque eu quero acabar com essa palhaçada toda. Às vezes as pessoas caíram nessa onda e vão nessa. Não, mas é uma via também, não é? Olha, é uma escolha. É uma opção. Mas eu quero dialogar com votar no PT também, Veja depois só. de todos esses problemas que você falou, também é complicado, Sim, né? Eu sou candidato a presidente da República pelo PSOL, número 50, e apresento uma alternativa que não é nem a do PT, nem a do Bolsonaro. Mas a Marina, quando ela teve aquela, falou... Gente, não pode ser... Ai, tadinha. Não pode ser um plebiscito. Essa eleição não pode ser um plebiscito. E já virou um plebiscito. Porque se você pega os ouvintes aqui, eles acham legal que você fala, esse cara é legal. Aí o Amoedo, do cara acha legal. Eles querem fazer um ministério com todos. Mas deixa eu te falar. Você é um ministério com todos. Você vê como os caras tão loucos, ninguém sabe, cara. Mas deixa eu te falar duas coisas, meu cara. A primeira é a seguinte. Olha... As pessoas precisam acordar. Ontem teve uma declaração muito grave do general Mourão, vice do Bolsonaro, dizendo que ia acabar com o 13º. Não, mas não foi isso que ele falou. Ele disse, pô, não. O que ele falou? Não, férias remuneradas. Não, mas não foi. Chamou de jabuticaba. Ou seja, alguém que considera uma jabuticaba é que ele não acha que isso tem que se manter. Não, ele falou num tom crítico. Só para ser justo em relação à declaração, ele não disse que vai acabar, né? Mas ele criticou o 13º como uma jabuticaba, algo só brasileiro, ou seja, algo que deveria ser cortado. O que eu entendi, ele falou o seguinte, tem 12 meses. Se você fala que vai dar 13º, você vai tirar dos outros 12. Mas 13º é um direito adquirido pelos trabalhadores que não tem que entrar em questão nem em discussão, tem que ser mantido. 13º, férias, aposentadoria. Isso é cláusula pétrea, né? Pois é, mas olha, estão querendo mexer em tudo. Aí tem que ter uma constituinte. O general Mourão, inclusive, propôs uma mudança na Constituição sem constituinte, com notáveis, recentemente. E é o mesmo cara, quer dizer, o Paulo Guedes, o chamado posto Ipiranga do Bolsonaro, disse outro dia
falando em aumentar impostos. Por que é posto Ipiranga? Isso é que é o posto Ipiranga? Eu não entendo também, Tudo tá? pergunta pro posto Ipiranga, entendeu? Tudo posto Ipiranga. Tem tudo lá, Eu entendeu? não entendo também. Também acabei de me Agora responder. aprendi. É boa. O problema é que ele não sabe responder. Qualquer pergunta de economia que você faça pro Bolsonaro, ele chama o Paulo Guedes. Você fala, Bolsonaro, quanto que é a despesa do supermercado da sua família? Não, pergunta pro Paulo Guedes e tal. E aí, o problema é o seguinte, ele terceiriza tudo pro Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes vai lá e diz que vai botar uma alíquota de imposto de renda única de 20%. Inclusive em quem é isento hoje. Alguém ganha 2 salários mínimos e que hoje não paga imposto de renda, se o Bolsonaro ganhar, de acordo com a tabelinha do Paulo Guedes, vai pagar R$400. Né? Então, veja, isso é grave. As pessoas ficam numa onda, vai ter arma, não vai ter arma, Bolsonaro dá de facada. E as pessoas não estão vendo a gravidade das propostas que estão sendo feitas contra os trabalhadores. Esses 9 dias é momento das pessoas olharem bem para isso e pensarem em quem estão votando. Né? Digo aqui o recado ao eleitor, independente de quem esteja pensando em votar, não vote nem com medo, nem com ódio. Primeiro turno é momento de votar em quem você acredita, não em quem você rejeita. Segundo turno é um voto de que você pode até não gostar tanto do cara, mas você vai votar nele porque você acha o outro pior. Por isso que a eleição é em 2 turnos. Agora, primeiro turno é momento de votar no projeto que você acredita. Esse é um ponto-chave. Eu quero só fazer uma pergunta aqui sobre o duplo padrão, que as pessoas chamam de 2 pesos, 2 medidas. Porque o Lula ele foi condenado em segunda instância, quer dizer, houve a sentença condenatória do juiz Sérgio Moro, houve uma decisão de 3 desembargadores do TRF4, 2 deles inclusive indicados pela Dilma. Houve a decisão do STJ, terceira instância, por 5-0 contra o Lula, e depois houve uma decisão por 6-5 no STF. Então 15 juízes no total acabaram sendo responsáveis direto ou indiretamente pela prisão do Lula. Desses 15, 9 foram indicados por presidentes petistas, a maioria pela Dilma. E o senhor, você, Guilherme Boulos, pergunta, cadê as provas, apesar de todas essas decisões? E aí, quando você vai falar do Bolsonaro, você chama ele de criminoso, de bandido, e diz, por exemplo, que ele cometeu crime de racismo. Houve uma decisão da primeira turma do STF que rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República relativa ao crime de racismo. Então, o Bolsonaro ele não foi condenado ainda por nenhum desses crimes que você apontou, e, no entanto, você já se arroga essa autoridade judicial, praticamente, de considerá-lo um criminoso e um bandido. Não é um duplo padrão? Não é uma autoridade judicial, né, Felipe? É uma coisa chamada liberdade de expressão. Eu posso emitir a minha opinião sobre as condutas que eu considero, não só como candidato a presidente da República, mas como cidadão brasileiro. E é importante que todos tenham essa oportunidade. Mas criminosas não é no limite da liberdade de expressão? Olha, não é uma decisão que cabe à justiça? É a mesma coisa que o Mourão, então. É a mesma coisa de alguém me chamar de terrorista, de bandido, de vagabundo, e isso já foi feito algumas vezes, inclusive aqui na Rádio Jovem Pan. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Em relação... Vem não colocar a gente, Vem falar de nós aqui, que a gente tá em maioria aqui, irmão. Jovem Pan. Espera acabar o programa. Se quiser fazer alguma acusação. Emílio, acabou a diplomacia. Agora vai sair na porrada? Vamos derrubar o Boulos aqui, dar um mata-leão, né? Eu sou um cara tranquilo e democrático. Agora, deixa eu dizer, sobre a tua pergunta, Felipe. Pra mim, é preciso ter provas para se julgar quem quer que seja. Eu ouvi o discurso do Bolsonaro sobre os quilombolas e sobre o povo negro, falando que, não sei, que pesava tantas arroubas, um discurso absolutamente pejorativo. Eu ouvi o Bolsonaro dizendo que não iria estuprar a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia. Isso chama apologia ao estupro. Eu ouvi o Bolsonaro, e o Brasil todo ouviu, no voto do impeachment da Dilma, exaltando um torturador notório, que é o Brilhante Ustra, que eu acho que ninguém aqui reivindica nem defende, nós estamos num debate civilizado, e dizendo que em nome do Brilhante Ustra, que torturou a Dilma, ele votava pelo impeachment da Dilma. Ouvi, inclusive, ele no Roda Viva dizendo que o livro de cabeceira dele era do Brilhante Ustra. Se isso não é apologia à tortura, eu não sei mais o que é. Então, eu estou julgando o Bolsonaro... Pelo que você escutou. Pelo que eu escutei e pelo que eu vi. Por provas concretas. Você escutou do Lula falar que a mulher tinha que ter o grelo duro?